Bom dia a todos do nono ano. Vamos começar aqui mais uma aula de Química. Continuando nossos assuntos de ligação química, e hoje a gente vê o último tipo de ligação, né? Até agora a gente viu ligação iônica, ligação covalente, e na aula de hoje vamos ver ligações metálicas, tá? Então vamos lá. Olhem aqui, é de extrema importância que vocês tenham em mente a diferença. Em cada aula, tanto na ligação iônica como ligação covalente, eu mostrei para vocês como se dá essa ligação e que tipos de elementos podem fazer essa ligação, seja ela por metais e ametais, seja ela apenas por ametais. E vocês têm que ter em mente esse tipo de informações para saber que tipo de ligação que está ocorrendo, tá? Apenas olhando para os elementos, sabendo se ele é metal com metal, metal e ametal, você vai saber que tipo de ligação que eles vão estar realizando, ok? Então, vamos lá. O que é a ligação metálica? Trata-se da forma como os átomos de um elemento metálico interagem. Então, daí você já tem essa informação. Na ligação metálica, apenas metais, apenas elementos metálicos da tabela periódica realizam esse tipo de ligação. Os metais são elementos químicos que apresentam como principal característica física a capacidade de perder elétrons. Então, na ligação iônica, vocês viram que um elétron doava e o outro recebia. Na ligação covalente, vocês viram que tinha um compartilhamento de elétrons, não tinha nenhuma doação, ninguém perdia, ninguém ganhava, ambos compartilhavam. Já nos metais, pessoal, eles têm uma grande capacidade de perder elétrons, certo? E na ligação metálica é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico, certo? Então, elementos de um único elemento metálico que fazem esse tipo de ligação. Então, ela ocorre apenas entre átomos de um único metal, tá ok? E exclusivamente porque o metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento. Então, por isso que eles realizam esse tipo de ligação apenas com o mesmo elemento metálico, tá? Muito importante essa informação. Vamos lá. Algumas características dos metais, né, dos elementos metálicos. Eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Para quem não sabe dessa informação, o mercúrio é considerado um metal, porém, na temperatura ambiente, ele está em estado líquido, diferente de outros tipos de metais, que geralmente está no estado sólido. Eles são brilhantes, apresentam elevado ponto de fusão e de ebulição. O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso de uma temperatura muito maior para ele entrar em fusão, ou seja, se transformar de sólido para líquido, para realizar a ebulição também, tá? Apresenta em geral cor prateada, com exceção do ouro, claro que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Então, geralmente os metais, com exceção do ouro, que é mais dourado, amarelo, e do cobre, que é avermelhado, geralmente eles apresentam uma cor mais puxada por prata. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominado retículos cristalinos. Ou seja, quando eu tenho um metal puro, que chamamos, é uma aglomeração de átomos apenas daquele elemento químico. E aqui eu tenho, ó, importante, essa imagem mostra a estrutura de uma substância metálica, né? São átomos, vamos dizer que cada bolinha desse é um átomo, ligados de uma forma rígida, certo? Quando está em temperatura ambiente, os metais são rígidos, exceção do mercúrio, claro. Então, quando você olha para a estrutura de um metal, é dessa forma, né? Tudo bem organizado de forma que não se mexa. À medida que eu vou elevando meu ponto de fusão e ebulição, ele está derretendo, solidificando, essa estrutura vai amolecendo, caso se esteja transformando em líquido, ou endurecendo, caso se esteja se transformando em sólido novamente. Tá bom? Princípios da ligação metálica. Vamos lá. Como é que se dá? Na ligação metálica, pessoal, os retículos cristalinos, que foi o que eu mostrei na imagem passada, se formam os metais, né? Na verdade, o aglomerado iônico é composto apenas de cátions e elétrons. O que eu quero dizer com isso? Olhe para essa imagem aqui, ó.
isso aqui é como se fosse um átomo de um certo tipo de metal. Eles têm grande capacidade de perder elétrons, então os elétrons desses átomos ficam aqui ao redor dele, ó, certo? Como se fosse uma nuvem, certo? Os elétrons presentes nessa camada, na camada de valência. Lembra que a camada de valência é a última. Então na camada de valência eu tenho esses elétrons como nuvens de elétrons ao redor do núcleo desse átomo, certo? Aí vamos lá. Após serem deslocalizados, a união de vários átomos da mesma substância, os elétrons provenientes dos átomos do metal passam a rodear os cátions, que no caso é o núcleo, formando um verdadeiro mar de elétrons. Cada um dos elétrons presentes nesse mar possui capacidade de mover-se por meio de retículo cristalino, que é aquelas estruturas que eu mostrei para vocês, do metal livremente. O que eu quero dizer com isso? Lembrem dessa imagem aqui, ó, onde eu tenho um átomo realizando uma ligação metálica com outro átomo, certo? Então cada bolinha dessa é como se fosse uma dessa aqui. Só que ao redor de cada átomo desse eu tenho elétrons, certo? Elétrons livres. E quando eu faço a união de vários átomos metálicos, eles se unem dessa forma, através desses elétrons que ficam livres ao redor do núcleo, formando uma nuvem. Então aqui, ó, a ligação metálica se dá dessa forma. Eu não tenho a doação, eu não tenho compartilhamento. Eu tenho apenas a união desses elétrons que ficam circulando ao redor do núcleo. Então é dessa forma que ocorre a ligação metálica com os metais. Tá ok? Então vamos lá. Propriedades dos metais. Então, quando eu faço esse tipo de ligação metálica entre metais, eles adquirem algumas propriedades, certo? A primeira delas é a maleabilidade. Ou seja, por meio de um metal é possível produzir chapas de diversas espessuras e lâminas. É graças a essa propriedade dos metais que podemos construir diversos objetos, como faca, espada. Então, através dessa característica, quando eu faço a união de certos metais, adquirindo um novo metal mais resistente ou mais maleável, né? São graças a esse tipo de ligação que ocorre, né? Onde eu tenho os átomos, elétrons circulando, fazendo essa união, tá ok? E graças a esses diversos tipos de metais, a gente tem aí vários objetos, seja carros, eletrodomésticos, celulares, já tem celulares onde a estrutura é metálica, né, alumínio. Então, graças a essas pesquisas, esse tipo de ligação, unindo diferentes tipos de metais, que a gente consegue obter diferentes objetos. A outra característica é condutibilidade, né? Os metais, de uma forma geral, são bons condutores, seja condutores de temperatura, condutores de eletricidade. Quando um metal qualquer está em contato com a fonte de calor, com a fonte de corrente elétrica, ela é capaz de conduzi-lo. Então é por isso que panelas, esse tipo de que a gente precisa esquentar para fazer o alimento, são feitos com algum tipo de metais, porque eles são bons condutores, tá? E por último, ductilidade. O que quer dizer isso, professor? Por meio de metal podemos produzir fios, né? A utilização de metal na forma de fios facilita a sua utilização, principalmente em relação à condutibilidade. Ou seja, por exemplo, para fazer uma instalação elétrica, seria muito difícil realizar toda a instalação elétrica com um pedaço de ferro. Então, através desses metais, a gente consegue produzir fios. Pelo fato do metal ser bom condutor, esses fios também se tornam bons condutores. E, consequentemente, a gente consegue fazer uma instalação elétrica com fios de maneira bem mais fácil. Tá? Então, essas são as três características que as ligações metálicas nos dá, né, através da união desses tipos de metais. Essa parte aqui da ligação metálica é mais teórica, né, diferente lá da covalente, onde eu tenho a forma molecular, a forma estrutural. A própria ligação iônica, onde eu tenho uma doação e o recebimento de elétrons, um fica positivo, outro fica negativo. Essa aqui já é um pouco mais teórica, porém de extrema importância, tá bom? Então,
Então nossa aula fica por aqui. A gente termina o capítulo de ligações químicas com esse assunto. Fica aí com a atividade de vocês.